meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos estudando Antropologia Bíblica, estudo do homem. Quero ler um texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Que texto maravilhoso, né? E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Olha que texto maravilhoso, né? A primeira mensagem que eu aprendo aqui é que Deus formou. E se ele formou, Adão estava sem forma. E Adão agora se torna um alvo para Deus. Deus olha para Adão e diz assim: ele está sem forma, vou dar forma a Adão. Adão era apenas um pó e Deus deu forma a Adão. Assim como o oleiro, né? Ele olha para o barro e fala: vou fazer um vaso lindo. Assim, o barro se torna um alvo para o oleiro. E o pó se tornou um alvo para Deus e Deus formou Adão. Então, você também é um alvo para Deus. Deus está te vendo. Olha que mensagem linda. Não fique triste se você está sem forma. Deus quer dar forma para você, porque você também é um alvo para Ele. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem fala no texto que Deus insuflou em suas narinas. Se Deus insuflou em suas narinas, é porque Adão faltava alguma coisa. Então, se faltava alguma coisa, Adão estava vazio. Adão estava vazio, mas Deus deu algo para ele. Deus não deu algo para Adão que ele deu para os anjos. Deus não deu algo para Adão que ele deu para os animais. Deus não deu algo para Adão que ele deu para as plantas. Deus dá algo para Adão, algo maravilhoso. Que Deus deu para Adão? Deus deu o seu espírito. Deus enche seus pulmões e assopra nas narinas de Adão. E Adão recebe o sopro do Espírito, recebe o sopro de Deus. E Deus enche Adão. E Adão se tornou o triunfo para Deus. Você também é um triunfo para Deus. Se você está vazio, Deus quer te encher. Deus quer te encher. Você também é um triunfo para Deus. Você também é um alvo para Deus. Essa é a segunda mensagem que eu aprendo aqui. Olha que mensagem bonita. A terceira mensagem diz assim: o fôlego da vida. Se Deus dá a Adão o fôlego da vida, então Adão estava em treva. Se Adão estava em treva, Deus agora dá vitória para Adão. E de que forma? Dando vida para Adão, assoprando em suas narinas, dando fôlego de vida. Se você está em treva, Deus tem vida com abundância para você. Deus quer dar vitória para você. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Essa é a terceira mensagem maravilhosa que eu aprendo na antropologia bíblica, o estudo do homem. A quarta mensagem diz assim: e Adão tornou-se alma vivente. Se ele tornou alma vivente, Adão estava no abismo. Adão foi resgatado. Adão foi resgatado. Ele estava no abismo e agora ele se tornou alma vivente. Então Deus constrói uma ponte, tira Adão lá do abismo. Deus resgata Adão do abismo
e dá vida para ele. Agora Adão é uma alma vivente. Se você está no abismo, Deus tem uma ponte para você. Deus quer resgatar com você com essa ponte. E essa ponte se chama Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele quer tirar você desse estado. Jesus, ele quer te resgatar. Ele é a maior ponte que existe. Deus construiu essa ponte. Deus quer te resgatar. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem em nome de Jesus. Se você está sem forma, Deus quer te dar forma porque você é um alvo. Se você está vazio, Deus quer te encher porque você é um triunfo para Deus. Se você estiver em treva, Deus tem vida para você, quer dar vitória para você. Se você está no abismo, Deus quer resgatar você com a maior ponte que Ele já construiu no universo e na eternidade, a ponte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E vamos aí estudar antropologia bíblica. Vamos dar continuidade nos próximos vídeos a esse assunto. E que Deus abençoe você. Continua assistindo meus vídeos. Quero agradecer que você que chegou até aqui, deixou seu joinha, compartilhe esse vídeo e vamos até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos estudando antropologia bíblica, estudo do homem. O homem é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo nada mais, nada é, aí apenas a matéria. O corpo foi feito do pó da terra, assim como nós aprendemos na aula anterior, no vídeo anterior, que o Adão foi feito do pó da terra. E esse corpo era apenas um boneco, imóvel, inanimável, não tinha movimento, não tinha sentimento, não tinha emoções. Ele estava parado, sem movimento. Mas Deus, através do seu sopro, do fôlego de vida, deu ânimo a esse corpo. Deu vida a ele e Adão se tornou uma alma vivente. E eu digo um boneco porque quando uma pessoa morre, essa pessoa fica inanimada. Ela não se mexe, não tem emoções, não tem sentimento. Ela apenas ali está parada, sem movimento, porque o fôlego de vida não está mais ali. Amém? A alma, todo ser humano, todo homem tem uma alma. Você tem uma alma, eu tenho uma alma. E essa alma, ela tem 3 atributos. Que atributos são esses? Sentimento, intelecto e vontade. Então, quando a alma, ela sente vontade de algo, ela transmite ao corpo e o corpo obedece. Então, o corpo é apenas um boneco. Ele vai apenas obedecer o que a alma deseja. Então, quando a alma ela está triste, ela transmite ao corpo e o corpo demonstra a tristeza da alma. Quando a alma está alegre, ela transmite ao corpo e o corpo demonstra a alegria da alma. Olha que coisa linda. Então, quando você vê uma pessoa chorando, aquelas lágrimas são lágrimas da alma da pessoa. Quando você vê uma pessoa alegre, você está vendo a alegria através do corpo, da alma. Então, o corpo apenas obedece à alma. E a alma, quando tem vontade de ler a Bíblia, os olhos do corpo vão lá e lê a Bíblia. O
Então, olha que coisa linda, né? Então, a alma, ela transmite ao corpo e o corpo demonstra. Então, quando a alma um corpo é inteligente, uma pessoa muito inteligente, porque a alma está transmitindo ao corpo e o corpo está demonstrando a inteligência daquela alma, a inteligência daquela pessoa. Dando continuidade, vamos falar do espírito, o espírito humano. Falamos já do corpo, que é apenas um boneco que obedece à alma, aonde está aí o intelecto, o sentimento e a vontade. Tudo que o corpo faz é a vontade da alma. A alma transmite ao corpo e ele demonstra. O espírito, ele é aí o fôlego de vida, né? Aquele que Deus assoprou, é o fôlego de vida. Então o espírito é o fôlego de vida. Amém? Então, a Bíblia relata que o homem é composto de 3 partes. Vamos estar lendo aqui, então, na Bíblia, um versículo que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus, de paz, vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, olha aí, alma e corpo. Então, a Bíblia, ela mostra para nós que o homem é composto de 3 partes. O homem é composto de 3 partes. Que o vosso Deus vos santifique em tudo, em tudo. Não somente no espírito, não somente na alma, não somente no corpo. Mas a Bíblia relata que tem que ser santificar em tudo, nas 3 partes. Continuando aqui, quero ler mais uma palavra que se encontra lá, dando aí as respostas bíblicas, que o homem é composto de 3 partes. Nós vamos encontrar lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é eficaz, viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, da alma e do espírito, nessa divisão. Então a Bíblia está nos dizendo que há uma divisão. Se há uma divisão, então está nos falando que ela é divisível, que é composto de espírito e de alma. E o corpo? Das articulações e das medulas, que é o corpo. Então, a palavra de Deus, ela divide entre o corpo e a alma e o espírito. Então, somente a palavra, ela divide essas 3 partes. Quando olhamos para uma pessoa, nós não enxergamos essas 3 partes. Mas a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito e a alma do corpo. Olha que coisa linda, né? Então, continuando aqui, algo muito lindo que eu vou ler aqui, que está lá em Mateus capítulo 26, 38. Olha só o que está escrito lá. Mais uma prova bíblica, né? Muito lindo. Quero ler esse texto aqui, mostrando para vocês que a alma tem sentimento e ela demonstra no corpo. Isso aconteceu, né, com Jesus. Jesus também tinha alma. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 38, está escrito assim: Então lhe disse, a minha alma está muito triste até a morte. Jesus disse essas palavras. Ele falou que a sua alma estava triste até a morte. E foi demonstrado no corpo essa tristeza de Jesus, da alma de Jesus. Então, a prova bíblica que a alma tem sentimento. Amém? Mais um
Outro, vamos falar aqui do corpo. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: E não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Olha aí, está mostrando para nós que o homem tem corpo, tem alma. Corpo e tem alma. Jesus falou que a sua alma estava triste até a morte. Jesus também falou que para a gente não temer aqueles que matam o corpo, mas eles não têm poder de matar a alma. Olha que coisa linda, né? Dando continuidade, vamos falar agora do Espírito. Em Romanos 8,16 está escrito assim: E o mesmo Espírito, está em letra maiúscula, o Espírito Santo, dá testemunho em nosso espírito, o espírito humano, de que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Então, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui e deixou o seu joinha e vai compartilhar. E eu quero que Deus abençoe você cada vez mais e continue aí assistindo meus vídeos e que Deus venha engrandecer, seja engrandecido, né, neste canal, porque esse canal é dele e toda a honra é dele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos estudando, dando aí a continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, estudo do homem. Hoje quero falar sobre você, como você funciona por dentro, o porquê você erra e porquê você acerta. Quero ler um texto que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Porque quando os gentios que não têm lei faz por natureza de seus instintos as coisas da lei, embora eles não tendo lei, neles mesmo aplicam a lei, pois mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e a sua mente pensante, quer acusando, quer defendendo. Amém? O homem, ele é formado por três partes: espírito humano, alma e corpo. Na unidade da alma e do espírito, temos aí o coração. O coração, esse coração não é o coração que nós conhecemos, que está no corpo, que é o coração de carne, mas esse coração que eu estou falando, que se encontra na divisão da alma e do espírito, é o centro espiritual da sua vida espiritual. Amém? Embaixo está aqui a mente. A mente, ela se encontra na divisão da alma e do corpo. A mente, comanda, ela é um comandante e ela tem que prestar conta ao coração. Antes os dois andavam juntos, mas o coração ele tem duas fases. A primeira antes da cruz e a segunda depois da cruz. Antes da cruz ele andava junto com a mente, mas depois da cruz ele foi certificado. Antes da cruz enganoso, depois da cruz certificado. E a mente não quer mais ouvir o coração. No espírito humano, antes de habitar o Espírito Santo, ele é infrutífero, mas a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo e ele vem habitar aqui,
o Espírito Santo vem habitar aqui, ele recebe, o Espírito humano recebe aí os atributos do Espírito Santo, que é o amor, a fé e a esperança. O coração, Deus colocou uma lei dentro do coração, que foi escrita dentro do coração, como está em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que está escrito no coração, que é não mentir, não matar e não transgredir. A alma, ela tem 3 atributos que nós já estudamos nos vídeos anteriores, que é o intelecto, o sentimento e a vontade. A mente, ela comanda os instintos que Deus deu ao homem para ir atuar aqui na terra. Deus deu ao homem 6 instintos para atuar aqui na terra. O primeiro instinto é o instinto de alimentação. Todo ser humano precisa se alimentar. Você precisa se alimentar. Eu preciso me alimentar. Nós precisamos se alimentar. Porque se nós não se alimentar, nós não duraremos aqui na terra. Deus também nos deu um instinto de autoproteção para nós nos defender. Nós nos defendemos porque nós temos o instinto de alta proteção que Deus nos deu. Também Deus nos deu o instinto de comunhão, para nós ter comunhão com Ele, para nós adorá-los, para nós louvar a Ele e também ter comunhão com a nossa família, com nossos amigos, com nossos irmãos da igreja, com nossos colegas de trabalho. Também Deus nos deu o instinto de reprodução. Deus falou para Adão: frutificai. Adão, tenha mais filho, reproduza, Adão, mais de você, porque o corpo ele só pode continuar aqui na terra quando ele reproduz. Se todo ser humano parar de reproduzir, ter filho, o ser humano será extinto da terra. Então, Deus deu para o homem o instinto de reprodução. Deus também nos deu o instinto de domínio. Deus disse a Adão: dominai, Adão, dominai no céu, na terra e no mar. Então, aonde você está, Deus lhe deu para você, meu amigo, amigo aqui do canal, amigo aqui do YouTube, Deus lhe deu um instinto de domínio para você dominar. Então, domine a área que você está, porque Deus lhe deu domínio. Deus também nos deu o instinto de aquisição. O instinto de aquisição é para nós comprar e para nós vender. Então Deus nos deu um instinto para nós negociar nossas compras e as nossas vendas. Continuando aqui no corpo, no corpo temos aí os 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que são aí os instintos, os sentidos do corpo, que são controlados pela mente. Eles são escravos da mente. Quando a alma está aí agindo com o corpo, controlado pela mente, independente do coração, quando a alma está agindo com o corpo e a alma estão agindo independente do coração, há um desequilíbrio aqui no corpo, nessa pessoa. Há um desequilíbrio, porque se nós governar no campo da mente, vamos perder a batalha. Mas se nós governar no campo do coração, que é o campo do Espírito, vamos triunfar. Então aqui está a nossa vitória e a nossa derrota. Olha só, vou demonstrar aqui algo para vocês, que é como acontece esse desequilíbrio. Os olhos do corpo, que é a visão, vê algo que a mente estava procurando para comprar. E a mente deseja muito comprar esse objeto, mas a mente sente vontade, de comprar, mas a mente sabe que naquele momento não pode comprar. E a vontade, ela quer comprar, mas a mente deseja muito esse objeto. O intelecto, que é racional,
ele fala, não podemos comprar. Aí o sentimento vai entristecer, vai ficar triste, porque não pode comprar aquele objeto. Mas a vontade, que é vaidosa, se sente mal e interfere no meio e fala assim, vamos comprar. Se for possível, a gente paga ou não. Então a alma faz a compra daquele objeto e a partir daquele momento aquela pessoa não tem condições de comprar. Então não tem condições de pagar. Então qual instinto foi afetado? Qual instinto entrou em desequilíbrio? Foi o instinto de aquisição. Então muitas pessoas ali vão entrar em conflito e fiadores, cobradores vão ficar zangados porque essa pessoa não vai ter condições de pagar porque ela agiu conforme a mente, conforme o que a mente quis e sabendo que não tem condições de pagar. Então vai ofender também aí o instinto de comunhão, porque vai ser pessoas vão ficar bravas, vão ficar chateadas, pessoas vão entrar em discussões e será quebrado o instinto também de comunhão. E ofenderá também o instinto de autoproteção, porque pessoas procurarão justiça e ofenderão um ao outro e aí vão perder a amizade. E vai ofender também outro instinto de domínio, porque vão entrar em justiça por causa com as suas próprias mãos, por causa do pagamento. E ali vão se ofender e porque se sentiu ofendido e injustiçado. Então ali vai haver um desequilíbrio nessa pessoa por causa que deu ouvido à mente, porque estava trabalhando aí independente do coração. Mas quando nós governando o campo do Espírito, quando a alma decide nós governar no campo do Espírito, que é o do coração, nós triunfaremos, nós seremos vencedores, assim como Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a você que assistiu o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, na sua igreja, aonde você estiver. Ajude esse canal e Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos aqui dando continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, estudo do homem. Estou de volta com esse desenho para trazer novos estudos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o fôlego da vida. E Adão tornou-se alma vivente. Então, para que aparecesse o terceiro elemento, era necessário dois elementos, a união de dois elementos, o pó da terra e o fôlego da vida. Na união desses dois elementos aparecia o terceiro elemento. Assim também, quando a união de dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, se unem, aparece o terceiro elemento chamado água, aquele que nós matamos a sede. O homem, no seu corpo, tem 70% de água. Amém? Olha que maravilha de estudo, né? Quero também ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Até aqui. O que é a imagem e o que é a semelhança? Aonde está a imagem de Deus e aonde está a semelhança de Deus no homem? Quando Deus, as três pessoas se uniram para fazer o homem chamado Adão, eles decidiram usar uma imagem. E que imagem era essa?
Era uma imagem modelo, uma imagem para fazer o homem Adão. Essa imagem ela está revelada lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: e ele é quem? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 10, versículo 5 também tem outra revelação. Lá está escrito assim: e preparaste um corpo, me preparaste um corpo. Amém? Então Deus preparou um corpo para Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus preparou uma imagem dele antes da fundação do mundo, antes de criar Adão. E Deus usa essa imagem para fazer o corpo de Adão. Então a imagem é o corpo de Adão. Agora, e a semelhança de Deus? Aonde está a semelhança de Deus no homem? A semelhança de Deus está na alma e no espírito. A parte espiritual, porque Deus é espírito. Deus é espírito que tem alma. Deus tem alma. Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Amém? Então, a parte que é semelhança no homem, a parte de semelhança de Deus no homem, são duas partes, a alma e o espírito. E a parte da imagem está no corpo. Então, esse corpo, ele é a imagem de Deus, a imagem de Deus. E a parte invisível, a parte espiritual, é a alma e o espírito. Amém? Então, dando continuidade aqui nesse estudo, dentro aqui do espírito, esse espírito humano, ele é como um livro que vai registrando todos os acontecimentos. E esse espírito foi formado dentro do homem. Está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1. O oráculo da palavra do Senhor Jeová concernente a Israel, assim disse o Senhor Jeová, que estende o céu e lança os fundamentos da terra, que forma o espírito do homem dentro do homem. Então, o espírito humano é como um livro, ele é como uma caixa preta de um avião, que na verdade é uma caixa laranja, né? Uma caixa laranja. Quando uma empresa de avião, ela constrói um avião, ela coloca dentro do avião uma caixa preta, e essa caixa ela vai registrando os acontecimentos. Então, quando o avião cai, eles procuram até achar para saber o que aconteceu. Primeiro, quero estar lendo lá em Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro, no teu livro, todas essas coisas foram escritas, quando dia a dia iam sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Então, o espírito humano é como um livro, assim como a caixa preta de um avião que vai registrando. Então, a empresa ela procura a caixa preta para ali descobrir o que aconteceu, as coisas, os dados que estão registrados naquela caixa preta. Então, somente a empresa que fabricou o avião pode abrir a caixa preta. Assim também, o homem, quando ele morre, o espírito volta para Deus. Ele volta para Deus. E assim, ali vai com todos os registros, bons e ruins. Mas eu quero te dar uma notícia para você. Para que o espírito volte para Deus com as coisas boas, com coisas novas. Então, existe um poder, somente esse poder pode apagar as coisas ruins que está escrito nesse livro, que está registrado no espírito humano. Então, somente um poder, e o poder é esse, é o sangue de Jesus. Muitas pessoas que ainda não apagaram, então elas serão condenadas, porque no dia que for aberto esse livro, estarão ali as coisas ruins que elas fizeram e serão condenadas através das suas obras más.
Mas quando aceitamos a Cristo, aceitamos o sangue que tem poder para apagar todas as coisas que está escrito no livro, e começar uma nova, assim como está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, escrito assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é zerado, e o livro é zerado, as coisas velhas se apagam e tudo se faz novo. Da morte passa para a vida. Olha que coisa linda. Então há uma nova criatura, e quando algo acontece de ruim, a gente perde perdão e vamos vivendo em santidade, as coisas ruins vão apagadas e vão sendo perdoadas. E assim como está escrito lá em Romanos, para encerrar essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, quero encerrar lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, está escrito assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha, né? Então, bênção de Deus. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Peço a você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, aonde você trabalha, e nos ajude para esse canal crescer. Amém? Que Deus abençoe a você e toda a sua casa. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje quero dar continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, estudo do homem. Hoje quero trazer para você o nascimento de um novo homem. Amém? Quero estar lendo um texto que se encontra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e é apta para discernir pensamento e as intenções do coração. Então a palavra de Deus é como uma espada, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra aí na divisão da alma e do espírito, que é o coração, e da alma e do corpo, que é a mente. Que coisa tremenda! E ela é apta, né, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mais um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim que a fé flui pelo ouvir, e ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. É coisa linda. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda a criatura. Então, o desejo de Deus é que a palavra de Deus alcance todas as pessoas, para que essas pessoas haja nelas um novo nascimento, para que o Espírito Santo alcance o espírito humano dela e alcança até o corpo. Então, Deus, o desejo de Deus é que todas essas pessoas recebam o Espírito Santo. Então, através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus para uma pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo, que ainda não aceitou. E essa pessoa, através do ouvido, da audição, ela vai recebendo as palavras, e essas palavras ela vai entrando aí até a mente. Quando chega na mente, a mente, como é pensante, e como o texto diz lá em Hebreus, que está escrito assim, que é apta para discernir pensamento. Então a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos. Então quando chega no pensamento, a mente começa a pensar em tudo aquilo que ouviu, e a mente ali vai dormir. E quando essa pessoa vai dormir, o Espírito Santo vela pela alma,
o Espírito Santo leva até o coração. E quando chega no coração, o coração é um armazém, né? Esse coração não é aquele coração, aquela bomba de bomba o sangue, não coração de carne, e sim é o centro espiritual da nossa vida espiritual. Então o coração é o centro espiritual. Então ele é um armazém onde guarda a palavra de Deus. Então o Espírito Santo tem esse poder, ele vai levando a palavra que está na mente até o coração. E ali é guardada. Davi descobriu esse segredo, ele diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, quanto mais palavra no coração, mais do Espírito Santo nós vamos ter na nossa vida. Nós vamos aí não errar, nós não vamos pecar, porque a palavra de Deus está guardada no coração. Então, quando essa pessoa ela chega no coração, esse coração fica desejoso, fica alegre de voltar novamente e ali aceitar a Cristo. Então ela aceita Cristo, essa pessoa aceita Cristo e o Espírito Santo vem habitar no espírito humano. E ele preenche o espírito humano, aonde não tinha personalidade, agora recebe uma personalidade. E o Espírito Santo volta, o espírito humano volta ao estado original, porque agora que está habitando ali é o Espírito Santo. E agora o dono das ordens, o gerente maior chega ali e o espírito humano é aperfeiçoado e aqui é regenerado novamente. E vai seguir em frente aqui, o coração é certificado. O coração que era enganoso agora é certificado. Um coração certificado agora não é mais enganoso. E aí a alma começa a receber a ordem do Espírito Santo. E essa alma, ela segue as ordens. E quando ela segue as ordens, ela é regenerada, ela é cheia. Assim como Paulo escreveu, enchei-vos do Espírito Santo. Isso que é ser cheia, quando o Espírito Santo rompe o coração e alcança a alma. E a alma é inundada pelo Espírito Santo, ela é cheia do Espírito, ela é regenerada. E quando a alma é regenerada, ela desce, ela vem para a mente e a mente é transformada. A mente é transformada porque o Espírito Santo está descendo. E quando chega no corpo, esse corpo agora recebe o Espírito Santo. O corpo é cheio do Espírito Santo. E quando o corpo é cheio do Espírito Santo, aí a boca começa a invocar o nome do Senhor, as mãos começam a levantar para adorar ao Senhor, os olhos levantados ao alto, olhando para o alto, o monte, olhando para Deus, que da onde vem o socorro. Então o Espírito Santo chega aqui e essa pessoa ela é batizada com o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então somente uma pessoa que deixou que o Espírito Santo passasse pelo o primeiro véu e o segundo véu e chegar até o corpo, para que o corpo receba novos atos, começa a ter novas atitudes, começa a falar somente coisas boas da palavra de Deus, só coisas boas, falar da palavra de Deus, começa a ouvir somente coisas boas, não quer mais ouvir as coisas ruins, começa a ajudar as pessoas com as suas mãos, dando força, você dando seu like aí com a sua mão, abençoado. Olha que coisa tremenda, né? Olhando esse vídeo abençoado com seus olhos, vai nos ajudando, vai falando do nosso canal através do seu paladar, da sua boca, vai falando o canal do Zé Olímpio. Olha que tremendo, o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te usar para que esse canal cresça através de você, porque você é dono também desse canal, você também faz parte desse canal e eu agradeço muito você por estar aqui comigo, amém? Vamos dar continuidade. Então o dono chegou, o dono das ordens chegou, ele dá as ordens para a alma e a alma é o mordomo, ela segue as ordens e o corpo, como é servo, ele obedece às ordens, porque o Espírito Santo está habitando no espírito humano. E o Espírito Santo habitando no espírito humano, ele agora recebe os atributos do Espírito Santo, que é o amor, a fé e a esperança. E a alma tem também 3 atributos: o intelecto, vontade e o sentimento. E aí começa uma batalha, mas essa batalha vai ser vencida porque o Espírito Santo está habitando aqui
no espírito humano, quando o sentimento da alma, o atributo da alma, o sentimento da alma falar assim, vou acabar, o amor que mora ali no espírito humano, que é o atributo do Espírito Santo, vai falar assim, espera mais um pouco, não acaba ainda não, espera mais um pouco. A vontade da alma fala assim, acabou, não dá mais para continuar. Mas a esperança, o atributo do Espírito Santo que mora em cima, a esperança fala assim, calma, tenha calma, vai dar tudo certo. Aí o intelecto, olha, não estou entendendo nada, mas a fé, que é o atributo do Espírito Santo, diz assim, você vai entender lá na frente, você vai entender, vocês vão entender em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Continue nos assistindo. Obrigado você que assistiu até aqui. Continua conosco. Deixa seu like abençoado. Que o Espírito Santo possa te usar nesse momento dando seu like. Que o Espírito possa te usar compartilhando esse vídeo. Que o Espírito Santo possa te usar você falando desse vídeo. Compartilhando esse vídeo, falando esse vídeo para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, e que Deus venha abençoar grandemente você e sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, Estudo do Homem. E no estudo de hoje estaremos estudando aqui os 3 tipos de batismo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a você que tem nos assistido, compartilhado, curtido e deixando aí um comentário nos vídeos. Essa semana, pela graça de Deus, Deus nos abençoou, nos presenteou com a monetização. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Que Deus lhe dê o dobro a todos vocês. Quero pedir a vocês que continuem com a gente e não pule os anúncios, assiste os anúncios para nos ajudar, para nós continuar a crescer esse canal e que nós possamos cada vez mais trazer palavras abençoadas para nós continuar estudando juntos aqui neste canal. Amém? Vamos então aqui dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Lucas capítulo 3, versículo 16. Nos acompanha aí. João respondeu a todos dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, de que não sou digno de desatar as correias das suas alpacas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha que texto maravilhoso, olha que palavra abençoada. Então, nesse texto nós vamos encontrar os 3 batismos. O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Amém? Então, quero que dar o início a esse estudo maravilhoso. O primeiro é o batismo do Espírito Santo. O segundo, o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro, o batismo com fogo. No batismo do Espírito Santo, o elemento é o corpo de Cristo, pois o recipiente, que é o crente, é imerso no corpo de Cristo. No batismo nas águas é uma figura original deste momento em que cremos pela fé. Olha só, então aqui João Batista, cheio do Espírito Santo, ele representando o Espírito Santo, que é o batizador, e aquelas pessoas, o recipiente e a água ali, o corpo de Cristo. Então a pessoa era imerso no corpo de Cristo, era imerso na água. Então hoje uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus, que aceita Cristo, Deus através de o Espírito Santo, usando o pastor, aquela pessoa desce as águas e o pastor
sendo ali usado pelo Espírito Santo, imerge a pessoa nas águas, que é o corpo de Cristo, tudo representando o corpo de Cristo. Então, o crente é o recipiente e ele é imerso no corpo de Cristo. Ele agora é participante do corpo de Cristo. Olha que palavra de Deus. Então, através da pregação e através do batismo, que é a confirmação a todo em público que eu aceitei aquela pregação, que eu aceitei a palavra de Deus. E agora o pastor, sendo usado pelo Espírito Santo, que é o batizador, ele nos imersa, que ele nos mergulha na água ali, representando o corpo de Cristo. Em segundo agora, vamos para o batismo com o Espírito Santo. Aprendemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem à alma e vem ao corpo. Então, aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então, como João Batista disse aqui nesse texto, que Cristo é o batizador, e o batizador aí é Cristo, e o recipiente é o cristão, e o elemento é o Espírito Santo. Olha que tremendo. Então, no batismo com o Espírito Santo, o elemento onde se batiza é o Espírito Santo, e o recipiente é o crente, pois ele é imerso no Espírito Santo. Nossas almas e o nosso corpo são cheios do Espírito Santo. E o batizador é Cristo Jesus, em que batiza no Espírito Santo. Olha só, então Jesus, que é a palavra de Deus, que vai entrando na pessoa, que vai enchendo o coração, e aquela pessoa cheia da palavra de Deus, agora ela é cheia do Espírito Santo, porque Cristo é o batizador e a pessoa é o recipiente, o crente é o recipiente que é imerso no Espírito Santo, e ele é cheio do Espírito Santo. Amém? Dando continuidade, vamos para o terceiro, o batismo com fogo. O batizador, como João Batista diz, é Cristo, ele que batiza com fogo, porque ele é mais poderoso do que João. Assim como João disse, então, onde Cristo batiza o cristão, ele batiza no Pai, ele batiza no fogo, porque a Bíblia nos revela que Deus é um fogo consumidor. Então, Cristo é o batizador, o crente é o recipiente, e Cristo batiza no elemento fogo. Olha que tremendo. Então, no batismo com fogo, o elemento é o Pai, e o recipiente é o crente, e o batizador é Cristo. Jesus nos batiza no Pai, que é fogo. Esse batismo não é imediato como os outros, mas é durante toda a nossa vida, nos preparando para viver no céu. Ele ocorre na circunstância e enquanto não aprendemos a lição. Então, o batismo com fogo chega na nossa vida porque nós não aprendemos a lição. Então, entendemos aqui que o batismo com fogo, ele vai mexer com o nosso caráter. Amém? E esse batismo, ele não é imediato, ele continua em toda a nossa vida. Olha que tremendo. Então, essa é a palavra de hoje. Esse é o nosso estudo de hoje. Então, primeiro, o batizador é o Espírito Santo, que ele imerso o crente no corpo de Cristo. E o segundo, o batismo é Cristo, que o recipiente é o cristão, que nos imerge no Espírito Santo. E o terceiro, o batizador é Cristo, que o recipiente é o cristão, que o elemento é o Pai, que é um fogo consumidor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos aí continuar trazendo esses estudos maravilhosos. Continue nos ajudando, assistindo os anúncios. Amém? E no próximo mês quero trazer uma surpresa para vocês em nome de Jesus. Então, vamos aí, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal.
Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos aqui dando continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, Estudo do Homem. No vídeo de hoje estaremos aqui estudando com o tema Há três tipos de morte. Quero ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para que cultivasse e o guardasse. E impôs o Senhor Jeová, Deus, o homem, um preceito, dizendo: De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentará. Texto maravilhoso para o estudo de hoje. Deus planta um jardim e coloca o homem chamado Adão para cuidar e guardar. E disse Deus ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia, porque no dia que comer, ele experimentaria a morte. Porém, Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e experimentou a morte e passou a morte a todos os homens. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Há três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Vamos continuar aqui o estudo. A morte é como estado, a morte física, corrupção e a separação de Deus. A morte é como pessoa. Se pecasse, assumiria a morte. Adão, no momento que ele desobedeceu a Deus, ele assumiu a morte. Como lugar, a morte é como lugar. O Hades é como lugar, o Seol é como lugar, o lugar de tormento é como lugar da morte, o inferno, o lago de fogo, o mundo caído é como lugar da morte, coração caído também é como lugar da morte. Amém? Então, vamos começar com a morte espiritual. A morte espiritual é instantânea. No momento que Adão pecou, ou no momento que pecamos, a morte espiritual vem em nossas vidas. A morte espiritual chegou na vida de Adão. A morte espiritual, ela é temporária. A morte espiritual acontece nessa região, a separação de Deus, aonde Deus não tem aí, não age na alma e nem no corpo. Então, a morte espiritual acontece aqui no espírito. O homem natural, ele vive uma morte espiritual, mas no momento que ele aceita Cristo, há vida nele. A morte espiritual acaba na vida dele. Assim também, quando a pessoa peca, ela chega nela a morte espiritual, mas no momento que ela pede perdão, a morte espiritual acaba. Vamos para agora a morte física. A morte física é a separação das três partes. A morte física, ela é temporária, ela é gradativa. Então, no dia da morte, o espírito volta para Deus, a alma segue o seu destino e o corpo volta para o pó. Então, a morte física é temporária. Por que ela é temporária? Porque no dia da ressurreição dos mortos, o espírito se une com a alma e o corpo se une com a alma, e aí a ressurreição dos mortos. Essa pessoa que morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, ela vai ter novamente as três partes. Por isso que é temporária a morte física para os que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não morreram sem Cristo, não aceitou a Cristo, morreu aí com desobediência, separado de Deus, então há morte eterna para ele. A morte eterna acontece aqui. O Espírito nunca mais volta para essa pessoa. E essa morte é vagarosa. Essa morte é eternamente separado de Deus. Então, essa pessoa que não aceita, não quer Jesus, não quer pedir perdão, não quer aceitar o sacrifício de Cristo, ela não vai ter de volta o espírito humano. Ela vai viver eternamente
longe de Deus. Então, concluindo esse estudo, a morte espiritual é instantânea, a morte física é gradativa e a morte eterna é vagarosa. Amém? Deus abençoe a você que assistiu o vídeo até aqui. Peço a você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para seus amigos, para sua família, para que eles possam conhecer esse maravilhoso estudo que é há 3 tipos de morte, para estar conhecendo esse maravilhoso estudo, para que mudar a vida deles. Amém? E peço a você, compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Mas, meus amigos aqui do YouTube, desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olímpio e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje quero dar continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, Estudo do Homem. E no vídeo de hoje quero trazer para vocês o estudo dos 3 tipos de homem que a Bíblia apresenta. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Vamos começar com o homem natural. O texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha aí, que texto poderoso. Então, vamos começar com o homem natural. O homem natural tem espírito humano? Sim, o homem natural tem um espírito humano. Só que esse espírito humano, no homem natural, é apenas um fôlego de vida. E esse fôlego de vida, ele não tem força. Então, se esse fôlego de vida não tem força, a alma toma ocasião de o espírito humano ser fraco, então quem comanda é a mente. Então a mente aí comanda, porque ela é um comandante. Porque se o espírito manda, o centro passa a ser do coração. Mas quando a alma manda, se transfere toda aí a capital para a mente. Então a mente vai aí controlar, vai comandar os instintos e também o sentido do corpo. Então, esse homem natural, ele é mental e racional. Ele é racional porque a alma está trabalhando com o corpo. Ele vai ser um homem aí sensorial, né? E esse homem sensorial é um homem que vive do que sente. Se ele não sentir, não acontece nada com ele, porque a vida dele está centralizada na mente. Então ele precisa sentir algo, não tem que ser algo espiritual, ele tem que sentir para que as coisas aconteçam na vida dele, porque a mente dele manda. Olha aí, então a mente do homem natural que comanda. E o que precisa, o que falta na vida do homem natural? O Espírito Santo. Nele está o espírito humano, mas não influi nada, é apenas um fôlego. Olha só, por que não influi nada? Porque o coração do homem natural está vazio da palavra. E se ele está vazio da palavra, então este homem natural, ele não tem autoridade sobre a mente, porque a mente comanda. Esse homem é um homem racional e não carnal. Então, o carnal, ele vai ser o último do estudo de hoje. Então, vamos passar agora para o homem espiritual. Vamos ler o texto aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Então, vamos agora passar para o homem espiritual. Nós lemos em 1 Coríntios, no versículo 14, é o homem natural. E no versículo 15, o homem espiritual. No capítulo 3, versículo 1, é o homem carnal.
Se a gente olhar, o homem espiritual está no centro, ele está no meio. E por que o homem espiritual está no meio? Porque o homem espiritual é equilibrado, como já aprendemos aqui. Através do Espírito Santo, este homem ele é equilibrado. O homem espiritual ele é equilibrado. Amém? E qual a diferença do homem espiritual para o homem natural, com o homem natural? Então, o homem espiritual, ele nasceu de novo. E o novo nascimento vem a vinda do Espírito Santo. Então, quando o homem espiritual, quando o homem natural recebe o Espírito Santo, né? Ele tem um novo nascimento, então o Espírito Santo vem habitar nele. Então o espírito humano dele não tem mais, o espírito humano dele não é mais um fôlego, né? O espírito humano deste homem, do homem espiritual, não é mais um fôlego. Agora ele faz um casamento, o espírito humano faz um casamento com o Espírito Santo e os dois se tornam um. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo fala que o Espírito se tornam um. Então ele não é mais um fôlego de vida. Quando o Espírito Santo assume o controle, quando o Espírito Santo assume o controle do espírito humano, ele agora está sendo controlado pelo Espírito Santo. Agora esses dois são um. Olha que coisa linda. E a chegada do Espírito Santo no homem espiritual, ele recebe, o espírito humano recebe os 3 atributos, que é o sentimento, o intelecto e a vontade. Então, esse homem no espírito humano começa a ter agora uma personalidade, que é do Espírito Santo. Recebe a personalidade do Espírito Santo. E vem junto aí o intelecto. Esse intelecto é a mente de Cristo. Então, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. E também tem o sentimento de Cristo e a vontade de Deus. Então, agora não é mais um fôlego de vida, passa a ser agora um espírito de vida. Então, agora este espírito agora está forte. Então, o coração agora está cheio da palavra e a mente não tem mais poder, porque agora o coração tem autoridade sobre a mente, porque esse homem espiritual está cheio da palavra de Deus no coração. E este homem espiritual, ele tem aí a unidade junto, tornaram um, o Espírito humano e o Espírito Santo tornaram um, e esse homem espiritual dá liberdade, porque quando a alma dá liberdade ao Espírito Santo aqui, dá liberdade e vem até o corpo, como nós aprendemos, ao batismo com o Espírito Santo. Então, há o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é a liberdade que o Espírito Santo tem para sair daqui até o corpo. Então, a liberdade que dá o Espírito Santo faz ele o que quiser com a alma e o que quiser com o corpo. Então, este é o homem espiritual. Ele dá liberdade ao Espírito Santo para estar executando, tendo autoridade sobre a alma e autoridade com o corpo, para fazer o que quiser com a alma e para fazer o que quiser com o corpo. Vamos dar continuidade aqui. Vamos passar agora para o homem carnal. O homem carnal vamos ler um texto aqui que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo. Então, vamos trazer agora o homem carnal. O homem carnal, o homem natural, ele não nasceu de novo. Vamos aprender, ele é natural, ele vive em função da mente. O homem espiritual, ele nasceu de novo, ele está no centro, ele é equilibrado. O homem carnal, ele nasceu. O Espírito Santo está nele. Olha que coisa, hein? O Espírito Santo está nele. Então, ele nasceu, mas o Espírito Santo está nele e existe um problema. E qual é esse problema?
O coração dele está bloqueado. Ele não dá passagem para o Espírito Santo passar. Mas se ele soltar o coração, a mente está trancada. Ele está bloqueado. Então existe dois bloqueios no homem carnal. Então o homem carnal, ele bloqueia o Espírito Santo. O Espírito Santo veio na vida dele, fez um casamento com o espírito humano, mas este homem deixa um bloqueio no coração e um bloqueio na mente. Então existem dois grandes bloqueios. Olha que coisa, né? O homem carnal, o que acontece com ele. Então, no espírito humano está ali, junto com o Espírito Santo, os dons, o fruto, as armas da milícia, está ali com ele, por causa da barreira que este homem colocou no coração e também na mente. Amém? Então essa pessoa passa 10, 20, 30 anos sem ser batizada com o Espírito Santo, sem falar em língua e sem ter experiência com Deus, porque houve um bloqueio. Alguma coisa aconteceu e ele bloqueou o coração, bloqueou a mente e não deixa que o Espírito age. Ele não dá liberdade como o homem espiritual dá para o Espírito Santo. Ele não dá liberdade para passar para a alma e para passar para o corpo. Ele colocou ali um cadeado, ele bloqueou o coração e bloqueou a mente. Amém? Essa é a diferença do homem carnal e o homem espiritual. Ele é crente, só que o Espírito Santo não passa. Então, tá aí esse maravilhoso estudo. O homem natural, ele não entende as coisas. E o homem espiritual, ele entende das coisas espirituais. Mas o homem carnal, ele entende, mas ele coloca um bloqueio. Por algum motivo na sua vida, ele colocou um bloqueio e deixa ali o Espírito Santo. Então, vamos estar aí continuando com esse estudo da antropologia bíblica. E peço para você, compartilhe esse vídeo para a sua família, para os seus amigos, para que eles possam conhecer esse estudo dos 3 tipos de homem que a Bíblia apresenta. Amém? Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Amém? E que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus familiares. Amém? E vamos aí até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém?